Prontinho, né? Bom, vocês estão vendo aqui o que eu estou apresentando? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Então, a revista que a gente está estudando é essa revista aqui. A gente chegou até a entregar para vocês, né? Não sei se vocês estão acompanhando as aulas junto com a revista, mas essa é a revista do Território Team, que ela é uma continuação, na verdade. Essa aqui já é a parte 3, então a gente já estudou a parte 1 e 2. E essa revista, o propósito dela é fazer, o tema dela é esse, né? Uma viagem pela história da redenção, de Jó a Cantares. A ideia da revista é justamente entender como que os livros da Bíblia, apesar de serem escritos, a gente estava estudando com Josué, né? Não sei, acho que nem todos que estão aqui participaram, mas uma coisa bem legal que ele falou é sobre os livros da Bíblia serem escritos por diferentes pessoas em diferentes épocas. Apesar de nós crermos, né, que são livros inspirados por Deus, que Deus inspirou essas pessoas para escrever esse livro para que ele chegasse até nós hoje. Mas mesmo assim, a Bíblia foi escrita por diferentes pessoas em diferentes épocas. Mas como que tudo isso se encaixa de uma forma perfeita? Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela vai se contradizer. Em nenhum momento, por exemplo, em Gênesis vai falar uma coisa que depois em Apocalipse é outra, completamente contrária. Não, na verdade, a Bíblia toda aponta para a história da redenção, que é a história de como o próprio Deus, Salvador do Universo, elaborou um plano perfeito para salvar a sua criação, né? Para salvar o seu povo, aqueles que ele escolheu, para ter um relacionamento com ele de novo. Então, dentro desse livro, a gente vai ver muitas histórias sobre a nossa vida, né? Um manual de instruções para a nossa vida. Em Gênesis, a gente lê sobre a criação do mundo, como o pecado afeta as nossas relações, como o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Depois a gente vai ver o próprio Deus se esvaziando, se tornando um homem, porque nas leis do Antigo Testamento a gente vai ver como eram os sacrifícios, como Deus é detalhista e como ele ensinava sobre os sacrifícios que precisavam ser feitos pelo pecado, porque ele também ensina que o preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, como que esse próprio Deus traçou um plano para que ele pudesse ter um relacionamento restaurado com a criação que ele mesmo criou. Então, a Bíblia toda aponta para essa história maior, né? Aí eu separei esse versículo de Romanos 11:36 que fala: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Então, todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Então, é um engano a gente pensar que é tudo por nossa causa, é tudo por causa de nós ou que a gente né, o centro da criação de Deus. Na verdade, não. Na verdade, é tudo por causa dele e tudo acontece por meio dele, foi criado por meio dele. Ô, gente, eu tô falando, se eu estiver muito rápida, vocês me falam, tá bom? E também, se vocês quiserem falar, comentar, pode falar, tá bom? Só colocar no chat ou falar. Então, nós já estudamos aí o livro de Jó e agora a gente começou o livro de Salmos. Então, o Jonatas deu a primeira lição do livro de Salmos, que foi domingo passado, que foi a lição 6. Então, hoje a gente vai entrar na lição 7. Mas antes da gente entrar na lição 7, eu queria fazer essas perguntinhas para vocês, que o Jonatas falou um pouquinho na aula passada. Queria ver se vocês lembram. E a primeira é: quem escreveu os Salmos? Se vocês não lembrarem exatamente quem, pode chutar alguém que você lembra. Ah, Davi, muito bem. Davi foi uma das pessoas. Mais alguém chuta alguma coisa? Moisés, isso aí, Rafa. Então, assim, os salmos, eles não foram escritos por uma pessoa só, né? Não foi uma pessoa só que escreveu os salmos. Foram várias pessoas em diferentes épocas também. Então, algumas das pessoas foram Davi, a gente vê que tem alguns salmos que está até escrito lá, né? Salmo de Davi.
Asaf, Moisés, Salomão também escreveu alguns salmos, e tem alguns salmos que são desconhecidos, né? Autores desconhecidos, a gente não sabe exatamente quem escreveu. Então, os salmos foram escritos por várias pessoas em diferentes épocas. Depois, a palavra salmo vem do grego e significa o quê? Vocês lembram? O que significa a palavra salmo? Bom chute, mas não é sabedoria. Salmo significa cântico ou hino. E é muito interessante que os salmos aqui, eles eram usados pelo povo no Antigo Testamento como hinos de louvor, canções de louvor. E até hoje a gente ainda usa alguns salmos como louvor na igreja. Por exemplo, o Salmo 100. Abre lá no Salmo 100. Vê se ele te lembra alguma música. Fala assim, ó, vou ler na NVT. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Alguém lembra de alguma música que a gente canta na igreja que tem essa letra? Muito bem. Quem canta bem aí, que pode cantar um pedacinho? É aquela. Gente, eu vou ter que cantar. Mas, ó, é aquela que fala. Como que é mesmo? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Essa música. Então, assim, até hoje, na igreja, tem muitas músicas que a gente canta. Aplausos, nossa, gente, minha voz é péssima. Mas até hoje tem algumas músicas que a gente canta que são salmos. E no Antigo Testamento, esses salmos eram escritos justamente para música, para cantar, né? E Davi, quando a gente vai ler, a gente vê que ele tocava harpa e ele era muito bom com instrumentos, né? E ele foi um dos que escreviam muitos desses salmos, desses cânticos, dessas músicas para louvor da igreja, digamos assim, que era o povo de Deus reunido naquele tempo. E a última pergunta, qual o propósito do livro de Salmos? Qual que é o propósito principal desse livro? Então, o propósito do livro de Salmos é justamente ensinar que para a gente ter uma verdadeira felicidade, a gente precisa temer ao Senhor e viver em santidade. Tem gente que até brinca, né? Que fala, você conhece o segredo da felicidade? É só no livro de Salmos que ele conta, né? Ele conta o segredo da felicidade. Mas o Salmo, ele fala não simplesmente de uma felicidade se você ficar alegre, um dia você tá alegre. Ele fala de uma felicidade plena. Valeu, Ju. A Ju mandou o link da música, gente. Do Salmo 39, 139, legal. Tem uma da Purples, é essa, Júlia, que você mandou? Ou é outra essa? Legal. Então, a Purple, essa música que a Júlia mandou é muito boa, já eu escutei. E tem várias outras músicas também que são, na verdade, são salmos cantados, né? Que a gente canta, e é muito legal isso.
Mas então, o propósito principal do livro de Salmos é justamente nos ensinar ou nos dar uma instrução de como que a gente pode viver uma vida verdadeiramente feliz. E essa ideia de verdadeiramente feliz tem a ver com plenitude, sabe? De completude, assim, você ser completo, não falta nada, sabe? Uma felicidade que você fala, poxa, eu tô me sentindo pleno, tô me sentindo completo, sabe? Não preciso de nada, não preciso acrescentar nada para que eu seja verdadeiramente feliz. Todas as outras coisas relacionadas à minha vida, todos os outros aspectos, por exemplo, de amor ou de carreira ou de relacionamentos, tudo isso fazem parte da minha vida e também são coisas que me fazem feliz ou triste, mas a minha felicidade plena e principal está no Senhor. E é isso que os Salmos vem nos ensinar. É que para ter essa vida verdadeiramente feliz, a gente precisa temer ao Senhor e realmente ter um relacionamento com Ele e buscar uma vida de santificação, buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. A Rafa mandou outra música aqui, ó, do Salmo 23. Muito linda também. Ah, que legal, gente. Depois a gente podia mandar lá no grupo do WhatsApp para o pessoal escutar. Mas vale muito a pena escutar, gente. Eu acho que é uma lembrança, né? É meio que a gente fazer o que esse povo do Antigo Testamento fazia, que era cantar os salmos. Louvar o Senhor com a palavra dele, né? Com aquilo que ele mesmo escreveu. E é muito gostoso isso, é muito legal. Mas então esse é o propósito dos Salmos. E aí agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Hoje a gente vai estudar o Salmo 2, mas antes da gente ler ele, vocês sabem me dizer pelo menos o nome de 2 países que estão ou que vivem em conflito e guerra? Vocês lembram pelo menos o nome de 2 países que vocês sabem que vivem em conflito, vivem em guerra, que são países difíceis? Síria, muito bem, a gente falou Síria, Iraque. Mais alguém? Esses são bons exemplos, a Síria e o Iraque. Bom, eu peguei aqui para a gente ter uma ideia, esse mapa de conflitos e guerras, né? Então, todos esses países que estão aí são países que vivem em conflito, em guerra, por diversos motivos, né? Pode ser disputa de poder, pode ser disputa de território, protestos, enfim, os motivos são os mais variados, né? Mas se você ver aqui embaixo, né, tá falando o número de mortes nesses países. Então, o amarelinho é entre 80 e 45 mil mortes, o laranja entre 220 e 120 mil mortes. Então, todos esses países vivem em guerra, vivem em conflito, ou em algum momento já passaram por guerra, por conflito e tiveram muitas pessoas mortas. Lu, pode falar. Carol, aqui é o Marcelo, pai da Luísa. Marcelo. Desculpa interromper a sua aula, só para te dar um aviso. Tem um pessoal que está invadindo todas as nossas salas de EBD. Invadiram da minha sala hoje, invadiram da sala do Carlos André, para compartilhar porcaria. Então, só estou te avisando para você tomar cuidado e não permitir a participação de pessoas que você não conhece, tá bom? Tá, não, tá bom, Marcelo. Obrigada pelo aviso. Tá bom, um abraço. Outro. Gente, que coisa. Então, continuando aqui, né, gente? Nossa, horrível, né? O Jonathan tinha comentado mesmo que na aula dele hoje de manhã entrou um pessoal esquisito lá, mas eu achei que ficar atento, né? Nossa, horrível mesmo. Então, esses são só alguns dos países, né, que vivem em guerra, em conflito. E um detalhe interessante que eu ia comentar com vocês é que, assim, o Brasil, ele não aparece nesse ranking aí, né, de guerras. Só que, segundo os detalhes que eu pesquisei, né, algumas informações oficiais, em 2015, o Brasil teve 58 mil homicídios, enquanto no Oriente Médio foram 55 mil pessoas.
Então, o Brasil não está nesse ranking, ele não aparece nesse ranking nas estatísticas de guerra, né? Mas ele também morre muitas pessoas aqui por conta de homicídios, disputas de poder e tudo isso. E a gente, infelizmente, sabe isso e conhece que essa violência também atinge o nosso país, né? E agora a gente vai ler, então, o Salmo 2. Vou pedir para vocês abrirem lá no Salmo 2. E aí, quem puder ler para a gente, Quer que eu leia? pode ler. Inteiro? Inteiro, por favor. Tá. O rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Muito bom. Então, esse texto é muito interessante do Salmo 2. E a primeira coisa que a gente pode ver, aprender aqui nesse texto é que o nosso Deus é rei. Durante o livro dos Salmos, a gente vai ver várias vezes que menções a isso, né? Que Deus é rei, que Deus reina, que ele tem domínio sobre as nações, domínio sobre os povos. E aí eu separei aqui alguns textos para a gente ler que falam sobre isso, sobre como o nosso Deus é rei. Então eu vou pedir, Júlio, você pode ler o Salmo 29, 10? Obrigada. Vinícius, você pode ler os 47, 8? Então, Lu, você pode ler o 47, 8? Posso sim, só deixa eu abrir aqui, Carol. Tá bom. E aí, Rafa, você pode ler o 55, 19 e a Júlia o 102, 12? Júlia, eu? Sim. Ah, tá. Ah, o Vini respondeu. Então, vamos começar. Júlio, você pode ler pra gente? Beleza, então, vou ler. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. Legal. Esse texto é muito interessante porque fala, né, que ele reina sobre as águas profundas. Na verdade, esse texto está fazendo menção ao dilúvio, né? Que Deus ele é rei até mesmo sobre o dilúvio, né? Então, o dilúvio que aconteceu com Noé, por exemplo, não voltaria mais a acontecer, mas caso voltasse a acontecer um dilúvio, o Senhor reina ainda sobre as águas profundas, né? E esse sentido de águas profundas tem a ver não só com a água mesmo literal, né? Mas as águas profundas, as águas caóticas, né? Em outra versão, pode ser aquilo que vem tirar a paz do mundo, né? Então, aquilo que atormenta o mundo, por exemplo, a pandemia do Covid-19. A gente poderia dizer que
é uma água profunda, porque é uma tribulação, é um tempo de dificuldade. E esse texto está falando para a gente, olha, ele é rei até mesmo sobre essas situações, até mesmo sobre essas circunstâncias, o Senhor é rei. O próximo texto. Sou eu agora, né? Isso aí, Lu. Tá bom. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Muito bem, então, falando que Deus reina sobre as nações. O próximo. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Então, aí tem a ver com o tempo, né? Desde a eternidade. Em outros textos fala também, desde antes da fundação do mundo, ele reina. E o último texto. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre, todas as gerações futuras lembrarão de ti. Então, aí tem a ver com isso, né? Que ele reina não só desde a eternidade, não só desde antes da fundação do mundo, mas também pensando no governo para o futuro, né? Naquilo que ainda vai acontecer, além do que podemos imaginar, ou até mesmo além do nosso tempo limitado de vida. O Senhor reina e ele vai continuar reinando sobre todas as coisas. Agora, no versículo 2 e 3, vamos focar um pouco mais nesses dois versículos. Eu vou ler aqui, versículo 2 e 3. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escuridão. No versículo 2, ele fala, né? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem seria esse ungido aqui? Ungido, em hebraico, deriva de uma palavra que a gente pode entender como Messias. No Antigo Testamento, essa palavra ungido, ela é usada, por exemplo, para falar do rei Davi e dos seus descendentes. Então, a linhagem do rei Davi era uma linhagem de reis escolhida pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. Então, eles usam esse termo ungido. Mas, na verdade, isso estava apontando para Jesus, que seria o Messias prometido, que seria o povo, que seria a pessoa escolhida por Deus para salvar o povo, né? Então, na verdade, quando eles falam de Davi, do rei Davi, ou dos descendentes do rei Davi como ungido, eles estão apontando para Jesus, que seria o rei perfeito, aquele que não tem pecado, o rei que reina sobre todas as nações, o rei que é aquele rei acima de todos os outros reis. Uma outra coisa importante que fala aqui, no versículo 2 também, falam que os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor. É muito interessante, eu não sei se vocês já leram o Antigo Testamento, mas eu aconselho vocês a lerem. Às vezes, parece até sanguinário, né? Porque o Antigo Testamento é cheio de lutas, guerras, batalhas, e a nação escolhida pelo Senhor, que era a nação de Israel, direto entrava em lutas e batalhas, inclusive Deus orientava eles em como eles deveriam agir durante as batalhas. Oi, Rafa? Ah, você tá falando do ungido, né? Que seria seu povo? Você quer falar, Rafa? Ah, tá. É que eu li só agora. Mas então, na verdade, não era só o povo, na verdade, tinha mais ligação com essa questão dos reis, né? Dos descendentes de Davi. E aí depois esses descendentes vão apontar para Jesus, que era o ungido do Senhor, que era o Messias que eles esperavam, né? Que ia libertar o povo de Israel. Mas aí fala também dessa questão do governo da terra, dos reis da terra sempre se rebelarem contra o reino divino, contra o reino do Senhor. E é por isso que a gente vê tanto o reino de Davi e os descendentes do reino de Davi travando guerra com as nações vizinhas, né? Eles viviam em guerra com as outras nações.
E Deus sempre orienta, né? Deus sempre fala para eles, olha, tomem cuidado ao fazer alianças com outras nações, porque isso pode corromper vocês. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi, Salomão. O que acontecia? Eles começaram a fazer alianças com outros povos, povos pagãos, por meio de casamento. Então eles falavam, olha, eu dou a minha filha em casamento para você, e aí a gente tem uma aliança, a gente tem um acordo aqui. Então esse casamento, ele sela um acordo de que eu não ataco você e você não me ataca. E com isso a gente faz uma aliança e fica em paz. Só que com isso as outras nações traziam para o meio do povo de Israel idolatria, coisas muito estranhas, pagãs, sacrifícios de crianças, coisas que Deus não aprovava, que Deus não amava, né? Que Deus repudiava, mas o povo de Israel, o povo do Senhor, acabava entrando nesses costumes. É por isso que Deus fala tantas vezes, olha, tomem cuidado, não se deixem levar pelas outras nações. Por isso que quando o povo vai entrar na terra de Canaã, Deus orienta tanto Josué, né? Quando eles vão entrar na terra de Canaã, olha, você vai destruir aquele povo, você vai matar todos eles. E aí a gente pode falar, nossa, mas que Deus mau, né? Manda matar, um Deus que manda matar, é um Deus mau. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, mesmo nessas situações, ele tem controle sobre todas as coisas. E é muito interessante a gente ver como que o povo do Senhor, nós somos o povo do Senhor hoje, e a gente vê pela nossa vida como é fácil a gente se distanciar dos propósitos do Senhor para nós, como a gente é distraído, né? Então, assim, o nosso alvo é Jesus, mas durante o caminho a gente se distrai muito facilmente com coisas tão pequenas, né? Tão banais, e por isso que Deus orienta tanto o povo. Mas se a gente for ler no Antigo Testamento, a gente vai ver que o rei Davi estava sempre em conflito com esses outros povos. E isso é uma coisa que a Bíblia fala aqui, né? Que as nações travariam guerra contra o povo de Deus, né? Que os reis da terra travariam guerra contra o reino do Senhor, contra o reino que é o governo de Deus, né? E um último ponto que a gente pode aprender aqui, que eu acho que é o mais importante, que a gente precisa ter fé no governo de Deus. E eu acho que isso vem muito a calhar, né? Porque a gente está num tempo, acho que agora já passou um pouco, né? Mas a gente vê muito, muito constantemente na igreja uma briga política, né? E às vezes até irmãos que, eu parei de falar com fulano porque ele é da ideologia tal, ou ele é da ideologia tal, ele acredita no governo tal e eu sou do governo tal, eu sou de direita, ele é de esquerda, então por isso a gente não se fala, a gente briga. Esses governos aqui são corruptos, todos eles. Todos os governos aqui são corruptos, né? A gente não pode esperar um presidente perfeito ou uma pessoa perfeita que vai governar, ou um ministro ou ministra perfeitos. Isso nunca vai haver, né? Porque nós todos somos pecadores. Então, mesmo que eu ou você, se a gente fosse eleito, olha, eu confio na Júlia, eu acho que ela é uma menina legal, eu vou eleger ela porque eu acredito no trabalho dela. A Júlia vai errar? Ela vai errar, porque ela é pecadora, né? Então, o texto nos ensina que o governo de Deus é o único governo perfeito. A gente não pode colocar nossa confiança, a nossa fé em pessoas, ou em governos, ou em reis, ou em nações que são destrutíveis. E no Antigo Testamento isso fica muito claro, porque por vários momentos o povo fala para Deus, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E aí Deus falando para eles, olha, mas eu sou seu rei, eu estou conduzindo o povo. E o povo falando, não, mas a gente quer um rei aqui, que a gente possa ir até ele, que a gente possa levar nossos problemas para ele. E aí Deus fala, então vocês querem um rei? Então eu vou orientar vocês, eu vou dar um rei para vocês. Legal, Ju. E aí o povo escolhe um rei. E aí durante muito tempo eles tiveram reis. Então, gente, vale muito a pena vocês lerem o Antigo Testamento, a história dos reis de Israel, porque é muito interessante, sabe? É uma história, a Bíblia não é uma história perfeita, né? Que aponta para pessoas perfeitas. A gente vai ver reis muito idólatras, reis que se prostituíram, a gente vai ver reis que
se desviaram muito do caminho do Senhor, que foram escolhidos. E a gente vai ver também reis como Osias, por exemplo, que com 12 anos achou a Bíblia, ele achou a palavra de Deus e ele começou a ler e falou assim, não, tá tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado aqui. Destrói esses ídolos porque o Deus que a gente serve é esse aqui, é o Deus da Bíblia. Então agora a gente vai servir ele. E ele ordena que o povo quebre todos os seus ídolos e adore somente ao Senhor. Então é muito interessante ler a história dos livros, ler as histórias dos reis. Davi mesmo, que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu muitos erros, né? Adulterou, mandou matar o marido da Betseba, que inclusive era capitão, né? Era general ali do seu exército, um general muito bom, e ele peca e manda matar um amigo. Mas mesmo assim, Davi, mesmo com todos os seus erros, ele era um rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia do seu pecado, ele voltava para o Senhor e ele falava, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Quantas vezes Davi, você vai ler Salmos de Davi, que Davi fala, eu não tenho mais alegria, porque o meu pecado tá acabando comigo. Então, restitui-me a alegria da tua salvação, Davi fala, porque ele não perdeu a salvação de Jesus, mas ele já não estava mais alegre, porque o pecado dele estava atrapalhando. E ele se volta para o Senhor e fala, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E é muito interessante a gente ver isso nesses reis, que eram pessoas assim como nós, que não eram pessoas perfeitas, mas que se arrependiam e buscavam o Senhor. Então, eu acho que essa é uma lição para nós. Não confiar, é lógico, a gente tem que se envolver com a política? Tem, porque a gente está nessa terra. A gente vive aqui, a gente não pode ficar alheio, né, às coisas que estão acontecendo aqui. A nossa missão é cuidar, é ser administrador, mordomo, né? Deus usa essa palavra, mordomia. A gente precisa cuidar das coisas que Deus nos deu, dentre elas a terra, dentre elas a nossa cidade, dentre elas o meio ambiente. A gente precisa cuidar dessas coisas. Só que a nossa fé tem que estar principalmente no Rei dos Reis, aquele que tem um governo eterno, que reina e governa antes da fundação do mundo e vai governar para muito além da nossa vida aqui. E mesmo que as circunstâncias estejam muito ruins, mesmo que o governo desse mundo seja um governo de decisões ruins ou seja um governo que você acredita que está fazendo tudo certo, independente das circunstâncias, o governo perfeito é o governo do Senhor e é o governo em quem a gente deve colocar nossa confiança e nossa fé. Então, não coloque a sua confiança em pessoas, né, que são falhas. Não coloque a sua confiança em mim, não coloque a sua confiança no Jonatas, no pastor Will ou no pastor Cirilo, porque a gente é falho e pecador, né? Coloque a sua confiança em Deus. E aí no versículo 12 tem uma coisa muito legal, né? Que ele fala, na minha Bíblia tá assim, né? Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então ele está ensinando aqui, olha, aqueles que se refugiam no Senhor são felizes. E aqui está muito ligada essa ideia de refúgio, a ideia de quando, sabe, quando você está fugindo, quando você está querendo se esconder, você não está querendo que as pessoas, né, te falem com você, ou você está querendo se esconder das coisas. E aí aqui está falando, olha, feliz é aquele que se refugia no Senhor, que se esconde no Senhor, que quando as coisas vão ruins, quando as coisas vão mal, ele tem o Senhor ali junto com ele. Uma outra coisa que a gente vai aprender também nesse texto é que eles tinham uma esperança, que o povo tinha uma esperança. E qual era essa esperança? Lendo o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo, depois que eles escolhem os reis, eles começam a desobedecer muito e o pecado toma conta do povo de Israel. A gente já falou aqui em outras lições sobre a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Uma aliança, e o povo quebra a aliança e o povo começa a adorar outros ídolos, justamente por causa disso que eu falei. Eles faziam alianças com outras nações, povos que não adoravam o Senhor, e eles começavam a imitar aqueles povos, a fazer igual aqueles povos, né? Então,
por conta disso, Deus, eles sofrem as consequências do pecado. A nação é dividida, e aí a gente vai ver lá, Reino do Norte e Reino do Sul, né? E o povo vai... o povo vai sofrer no exílio, né? E aí, eles tiveram que conviver muito tempo com a ausência do rei. Então, não tinha um rei da linhagem de Davi que pudesse reinar, né? E hoje a gente pode falar mesmo, né? Que nós também não temos um rei, né, da linhagem de Davi, ou seja, um rei escolhido pelo Senhor para comandar, né, para direcionar as nossas vidas. Então, o reino foi dividido, né? O povo foi levado como escravo, mas eles tinham uma esperança. E aí a gente vai ler, abre lá no Salmo 132, e aí a gente vai ler do 1 ao 10. Rafa, você pode ler para a gente o Salmo 132, de 1 a 10? Posso sim, Carol. Só um minuto. Posso ler? Pode. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó. Não voltarei para casa, não descansarei em minha cama. Não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante de seu trono. Levante-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. Muito bem. Aqui no versículo 17, né, ele fala que aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para o meu povo. Então, esse povo, eles tinham uma expectativa, eles tinham uma esperança. Depois, o Salmo 96, de 11 a 13. Eu vou ler aqui, diz assim, ó. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Digam entre as nações, o Senhor reina, lá no versículo 10. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos de suas colheitas gritam de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com verdade. Então eu pergunto para vocês, pensando no Novo Testamento, qual é a promessa que eles esperam aqui e como essa promessa se cumpriu? Vocês imaginam? No versículo 13 do 96, acho que fica um pouco mais claro o que eles esperavam. E que a gente pode pensar nisso também olhando para o Novo Testamento. Como que isso que eles esperavam se cumpriu? Sim, eles esperavam que a justiça fosse feita. Então, lembrando que, assim, esse povo, eles estavam exilados, eles estavam já em cativeiro, né? Esperando justiça. E quem faria essa justiça? Quem seria esse governo sem imparcialidade? Quem iria cumprir tudo isso que eles esperavam? Jesus. E como a gente vê essa promessa sendo cumprida no Novo Testamento? Por meio do nascimento de Jesus. Jesus era o rei que aquele povo esperava. Então, quando eles foram cativos, quando eles foram presos, eles entenderam: olha, hoje a gente já não tem mais um rei aqui. A gente não tem mais um rei da linhagem de Davi que possa reinar soberanamente. Mas a gente espera, porque esse rei verdadeiro
vai vir, esse rei verdadeiro vai vir julgar a terra com justiça e com imparcialidade, porque o seu governo é perfeito. O povo esperava muito isso. E quando a gente vê várias outras passagens que apontam para Jesus como esse Messias, esse prometido que viria libertar o povo. Por exemplo, se a gente for ler lá em Lucas, abre lá em Lucas 1. Aí a gente vai ler dos versículos 68 ao 70. Quem achar e quiser ler, pode ler. Eu estou abrindo aqui. Eu posso ler, Carol. Obrigada, viu? Pode ler. Seja bendito, Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Aqui é no nascimento de João Batista. Então, quando João Batista está nascendo, Zacarias, ele relaciona essa promessa que eles tinham tido com o nascimento de Jesus. Então, ele fala aqui, né? Ele nos enviou poderosa salvação. E da linhagem real do seu servo Davi, isso é uma outra coisa muito interessante também. Jesus, ele fazia parte da linhagem de Davi. Então, quando você vai ler a genealogia, eu sei que a genealogia bíblica é uma parte chata, né, da gente ler. Mas quando a gente vai ler a genealogia do rei Davi, a gente vê que Jesus vem dessa mesma genealogia, que era uma genealogia que era conhecida por reis segundo o coração de Deus, reis que eram escolhidos pelo Senhor, que Deus aprovava. Então, Jesus vem dessa linhagem de Davi, e é por isso que ele fala, ele nos mandou da linhagem de Davi, como havia prometido há muito tempo atrás. Então, no nascimento de João Batista, Zacarias já está relacionando o nascimento de Jesus com o rei prometido, aquele que viria, né? Depois também, Lucas, no capítulo 7, versículo 20. João Batista, ele envia alguns dos seus discípulos até Jesus com a seguinte pergunta. 7:20. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Então vejam, o povo, eles já estavam há muito tempo esperando o Messias, esperando o ungido, aquele que viria libertar o povo de Israel. E quando Jesus nasce, quando Jesus começa o seu ministério na terra, todos falam: olha, ele é o rei prometido. Esse é o versículo, Lucas, capítulo 7, versículo 20. Quando conta aí de Jesus e João Batista. João envia alguns discípulos a Jesus perguntando: olha, é você o Messias ou a gente tem que esperar outro? E aí Jesus, a gente vai ver outras passagens também que Jesus afirma: eu sou o Messias, eu sou o rei esperado. E aí ele fala muito disso com seus discípulos várias vezes, ele explica, ele fala: olha, eu vim do Pai, o Pai me enviou, eu sou aquele que vocês esperavam, eu vim trazer salvação para o povo, não apenas salvação do Império Romano, porque eles esperavam justiça, eles esperavam um rei que fosse libertar eles da prisão de Roma, né, ali. Mas Jesus fala: olha, a minha libertação vai para muito além do governo terreno dessa terra. Eu estou livrando vocês do pecado, da cegueira do pecado. Eu estou dando novos olhos para vocês, né? Estou dando uma nova visão, um Espírito Santo que capacita vocês a enxergarem muito além do que a gente vê aqui nessa terra. E lá em Mateus também, 23:39. Mateus, o capítulo 23, versículo 39. Jesus fala: pois eu lhe digo, você nunca mais me verá até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então aqui Jesus está esclarecendo para eles, porque eles já sabiam que o ungido, aquele escolhido, era aquele que viria em nome do Senhor. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos: eu vim em nome do Senhor, eu sou aquele que vocês esperavam. E aí é muito interessante a gente pensar nisso, né? Que Jesus cumpriu a sua profecia.
Jesus veio e morreu por nós. E aí eu queria ler com vocês esses dois textos também, de Apocalipse e do Salmo 96. O texto de Apocalipse fala assim: Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas nesse livro. Depois o Salmo. Pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Salmos 96, 13. Então, uma promessa já foi cumprida. Aquele povo de Israel, aquele povo preso, exilado, eles esperavam um Messias. Esse Messias já veio, que é Jesus Cristo. Jesus viveu entre nós, ele teve um ministério terreno, ministério esse que marcou a nossa história, inclusive a história cronológica daqueles que não creem em Cristo, mas a gente divide o nosso tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse Messias já veio, já viveu entre nós, morreu em nosso lugar por nossos pecados. Mas mesmo assim, ele ainda deixou mais uma promessa, que ele voltará, que ele vai voltar, que ele vai resgatar aqueles que são dele e que ele vai julgar o mundo com justiça e retidão. Então nós temos hoje uma promessa. Assim como aquele povo exilado da Babilônia, nós também hoje passamos por dificuldades, passamos por aflições. Não são poucas as vezes que a gente chora com pessoas, né, que perderam entes queridos ou que estão com famílias ou que estão internados no hospital ou que estão passando por dificuldade financeira, fome e tudo. Não são poucas vezes que a gente chora com essas pessoas, mas a gente não pode perder a esperança, porque o nosso rei vai voltar. O Messias prometido disse: eu voltarei em breve. E felizes aqueles que obedecem as palavras de profecia registradas nesse livro. Então essa é a nossa esperança, que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são dele e vai julgar o mundo com justiça. E aí é muito bonito aquele texto de Apocalipse, né? Que normalmente a gente lê muito em velório, né? Que não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Porque agora as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então essa é a nossa esperança, de que Jesus vai voltar e vai julgar o mundo com justiça. Tem alguns textos que falam sobre a volta de Jesus, e eu queria ler eles aqui com vocês para a gente terminar, tá, gente? Já estou terminando. Mateus 24, dos versículos 36 ao 39. Diz assim: Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Um outro texto também é João 14. João 14, os versículos 2 e 3. Diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui Jesus estava falando com os discípulos, né? E ele estava falando: Olha, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu voltarei. Porque na casa de meu pai há muitas moradas e eu levarei vocês comigo. Então, esse é o resumo total da nossa aula de hoje, né? Nós temos um rei, ele é soberano sobre todas as coisas e principalmente ele voltará para nos buscar. Como tem sido a nossa vida? Tem um outro texto também que eu acabei não lendo aqui, mas que fala aqui, ó: sejam sóbrios e vigilantes, fiquem atentos, porque Jesus vai voltar e a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente precisa estar preparado para esse tempo, né? Para esse tempo de Jesus voltar. Então, como você tem vivido a sua vida, né? Como você tem vivido o seu tempo? Será que de maneira fútil, pensando em coisas desse mundo, ou gastando o seu tempo com as coisas desse mundo, ou vivendo nesse mundo, mas como peregrino, como alguém que está passando por aqui, mas que tem um lar,
porque essa é a nossa esperança, né? É nisso que a gente crê. O nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, né? A gente vive aqui, mas o nosso lar é com o Senhor Jesus, é com o nosso Rei, e é nisso que nós cremos. Isso, a Julia até falou, né? Como noivas preparadas para a volta dele. Jesus também usa essa ilustração, né? Da noiva preparada para o noivo, que vai voltar para nos buscar. Então, que essa seja a nossa esperança, mesmo em tempos tão difíceis, que a gente vai voltar para o lar. Eu lembro da minha avó, e eu acho que todo mundo tem uma história assim de vó, né? A minha avó, ela falava do céu com brilho nos olhos. Ela falava de Jesus com o coração cheio de esperança. Ela falava, eu tô indo, eu tô perto de morrer. Ela falava, eu tô perto de morrer, mas assim, eu tô feliz porque eu vou encontrar com o meu Senhor, eu vou encontrar com o meu mestre. E como que é bom a gente ter essa certeza no nosso coração. Então eu pergunto, você tem certeza? Se você morrer hoje, qual é a certeza no seu coração? Olha, eu vou encontrar o meu mestre, eu vou encontrar o meu rei, eu vou voltar para o meu lar, porque o meu lar não é esse. O meu lar é com o meu Jesus. É muito bonito a gente ver o testemunho das pessoas que morreram durante essa pandemia, né? O presbítero Márcio mesmo. Nossa, ele vivia falando do céu, ele vivia falando de Jesus para as pessoas, e ele falava, olha, o apóstolo Paulo fala, olha, viver para mim aqui é uma missão. Eu estou em missão, mas morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com o meu mestre. Finalmente, chegou a minha hora de descansar, chegou a minha hora de estar frente a frente com ele, poder falar, Senhor, eu entendi a tua salvação, eu entendi o teu evangelho, e agora chega a hora que eu posso te encontrar, né? Que eu posso conhecer, assim, que eu posso encontrar o meu mestre, aquele que orientou, guiou os meus dias durante essa peregrinação, né? Essa missão na Terra. Então, que essa seja a nossa esperança. Amém, gente? Eu vou fazer uma oração, então, e a gente já encerra, tá? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por quem o Senhor é, porque o Senhor é Rei, Pai, acima de todos os reis, acima de todos os governos e nações. O Senhor é soberano, Pai. O Senhor tem domínio e controle sobre todas as coisas, Pai. Nós confiamos em Ti, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade, Pai. E, Senhor, como nós ansiamos pela Tua volta, como nós esperamos, Senhor, esse dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, que as pessoas vão ver verdadeiramente o Senhor. Nesse momento, elas vão crer e entender a Tua palavra, que é verdade para as nossas vidas, Pai. Como nós esperamos esse tempo, Senhor, em que não haverá mais dor, não haverá mais luto, nem choro. Porque aqui a gente passa por tribulações, dificuldades, o Senhor conhece o nosso coração e sabe, Pai, as nossas ansiedades, os nossos medos, mas, Senhor, que a gente possa fixar os nossos olhos na eternidade, fixar os nossos olhos no Senhor e seguir aqui, sabendo que nós temos uma missão, nós temos um propósito, que é adorar ao Senhor, que é glorificar o Teu nome, e que nós não estamos aqui a passeio, mas temos uma missão, um propósito. Nos ajuda, Pai, nesse propósito, nessa missão, que o Senhor fale os nossos corações, nos desperte, Pai, para a Tua vontade, a Tua verdade, que o nosso relacionamento com o Senhor possa ser bom, perfeito, que a gente possa estar atento, para que a hora que o Senhor voltar, a gente esteja como um servo bom e fiel, falando, poxa, eu sou grato pelo tempo que eu vivi aqui, mas estou feliz porque agora eu vou ver com o meu mestre. E, Pai, como nós amamos o Senhor, como nós ansiamos, Pai, a Tua justiça nessa terra. Nós precisamos do Senhor, essa terra precisa de cura, precisa do bálsamo do Senhor, precisa do cuidado do Senhor, Pai. Então nós clamamos a Ti. Interfere, que o Senhor possa, assim como fez tantos milagres no Antigo Testamento, assim como só de tocar o Senhor já curava e salvava, nós cremos que o Senhor pode fazer isso por nós, por essa terra que padece, Pai, com essa doença. Mas nós cremos também que se o Senhor não fizer isso, é porque o Senhor tem um propósito e ele está se cumprindo, Pai. Então, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Carol, posso comentar um negócio? Pode.
Foi muito bom essa pregação, essa exposição da palavra. Realmente sabe, confronta muito e me deixa mais apaixonada por Cristo. Então, muito obrigada, foi muito bênção, viu, Carol? É, e eu lembro faz poucos meses, né? Como eu já disse, tem um testemunho, assim, é interessante se vocês quiserem, depois a gente conversa, eu acho muito legal. Mas quando eu comecei a caminhar, o versículo que, assim, é o mais, assim, tem vários, né? Mas acho que o que o mais mexe comigo e me marcou é o de Romanos 8,16, que fala que o Espírito de Deus, ele confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso, no começo, assim, me marcou de um jeito tão forte, porque era algo que eu senti uma confirmação que, sabe, quando não é de você, mas você tem certeza, é uma certeza no seu coração, sabe? A certeza de que você é filha, mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas falhas, com tantos erros, é bizarro que o Espírito Santo confirma no nosso espírito que a gente é filha dele. E como é tão maravilhoso, né, a gente sentir isso. E como, quando você falou isso, de, tipo, a gente analisar e meditar sempre que essa vida é tão passageira, cada vez que a gente se aproxima de Deus, da presença de Cristo, quando a gente busca Ele no secreto, a gente sente uma saudade, não é? Tipo, parece que a gente fica, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu lar. E esse lar é o lar com Cristo, sabe? É na eternidade. Então, é muito legal que cada vez que a gente se aproxima do Pai, que esse relacionamento começa a ficar mais próximo, nosso anseio, nosso coração é meio estranho, mas você se sente realmente, tipo, mano, peregrino nessa terra. E é esse sentimento que tem que aflorar em nós, né? A gente tem que estar com. A palavra fala várias vezes para a gente fixar nossos olhos, né, nas coisas da eternidade, né? Mas é muito interessante, falando para as pessoas daqui, que o Espírito Santo coloca essa confirmação no nosso coração, e se não, busque, sabe? E ele quer dar essa confirmação, ele quer trazer essa paz, esse consolo, e essa confirmação que você é filho de Deus. E quanto mais a gente busca ele, mais a gente fica, tipo, quebrantado e apaixonado com Jesus. E esse é o intuito, sabe? E, enfim, é muito legal porque você fica com esse anseio de querer abraçar Jesus e mal pode esperar para chegar no céu e falar, tipo, meu, era isso, sabe? Eu quero tanto chegar nesse momento. Então, essa é a nossa vida, sabe? Não é simplesmente uma coisa rotineira, religiosa, não, essa é a nossa vida e tem que ser voltada a isso, né? E foi muito bom. Obrigada, Carol. Ai, que legal, Gil.